Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos prepara para o tempo do fim, que nós possamos andar contigo, que o Espírito Santo de Jesus Cristo habite em nós, faça morada em nós, no templo, que é o nosso corpo, que foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário. Nós te pedimos também entendimento de tudo que for lido agora, Senhor. Dai-nos a tua paz, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, que se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar continuidade à leitura do livro Eventos Finais, no capítulo 10, que fala sobre, o título é O Breve Tempo de Angústia. Antes do fim do tempo da graça, ou seja, antes do fechamento da porta da graça. Na página 33 do livro Primeiros Escritos, foi dito o seguinte: no início do tempo de angústia, ficamos cheios do Espírito Santo, quando saímos para proclamar o sábado mais amplamente. Essa visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos entre os irmãos do advento observando o sábado. E destes, somente uns poucos supunham que sua observância era suficientemente importante para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento dessa visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Então, enquanto ele estiver ainda no santuário, está se falando desse pouco instante antes dele parar de interceder por nós junto ao Pai. Quando ele parar de interceder por nós junto ao Pai, que está lá no capítulo 8 de Apocalipse, verso de 1 a 6, pronto, ele diz está feito. Ele parou de interceder, ele lança o incensário que está lá sobre a terra e a porta da graça se fecha. E os 7 anjos que estão perfilados vão começar a tocar suas trombetas e, consequentemente, existem as destruições que vão ocorrer conforme determina cada trombeta. Então, as trombetas não tocaram, porque Deus não mente. Essa história de trombeta já tocou no passado e não tem destruição, não existe. Deus não mente. Deus não mente. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Primeiros Escritos, página 85 e 86, para você ver como vai estar a terra um pouco antes da porta da graça se fechar, é o que está dizendo aqui. O fim da liberdade religiosa nos Estados Unidos. Pela intervenção de Satanás, a lei de Deus será invalidada. Em nossa terra, falando dos Estados Unidos, de ostentada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. A luta será decidida com relação ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Evangelismo, página 236. Vai agitar o mundo inteiro. Vejam só a forma que está sendo nos alertado aqui. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana, falando dos Estados Unidos, porque começa por lá.
A lei dominical vai iniciar pelos Estados Unidos, tá? Como dia sagrado. Ao fazer isso, não hesitarão em obrigar as pessoas contra a voz da própria consciência a observar o dia que a nação declara ser o sábado, que é o próprio domingo, tá? Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Manuscrito, página 78. Começa pelos Estados Unidos, depois os outros países vão adotar e vão impor a todos os povos desses países. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através do abismo para segurar a mão do espiritismo. Se mobilizarão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. O Grande Conflito, página 588. A Igreja e o Estado se opõem ao povo de Deus. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, que é o domingo, para menosprezar o santo dia de Deus, que é o sábado, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder, semelhante a um cordeiro, se une ao dragão para lutar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, eles vão se unir contra aqueles que guardam os mandamentos. Todos eles, meus irmãos e minhas irmãs, todos, inclusive o sábado, que é mandamento, que é lei. Então, eles vão perseguir todos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja apelará para o braço forte do poder civil e nessa obra se unirão católicos e protestantes. O Grande Conflito, página 607. Perante os tribunais. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões do que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão: temos uma lei, e de acordo com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei é suprema para eles. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado, que é o domingo. Vejam só como a coisa vai ser terrível. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos coloque em conflito com Deus. Não estamos pleiteando nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Os adventistas serão tratados com desprezo.
O mesmo espírito arbitrário que em outras eras tramou contra os fiéis tentará extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. A riqueza, o talento e a educação se unirão para considerá-los infratores. Juízes, perseguidores, pastores e membros da igreja irão conspirar contra eles. De viva voz e de forma escrita, com ameaça, escárnio e zombaria, tentarão destruir sua fé. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 450. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 394. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a comprometer as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo. O Grande Conflito, página 592. Todo aquele que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus sem temor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e de conhecimento de Deus e sua palavra, pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos. E hoje não é diferente, meus irmãos. Se você está na igreja, mesmo sendo a minha ou a sua, mas se você se firma na verdade, as pessoas vão discordar de você e de mim. Porque nós temos que examinar por nós mesmos. A Bíblia não diz que nós temos que dizer amém para que o pastor diz, para que a igreja diz. Não. Ele fala, Deus nos orienta a examinar as Escrituras. Seus motivos contestados, desvirtuados, seus melhores esforços e seus nomes banidos como um mal. Atos dos Apóstolos, página 431. É assim que vai acontecer, meu irmão. Eu e você não vamos ser banidos, vamos ser eliminados, não vamos ser mais membros das igrejas, das nossas igrejas, porque a gente vai ficar com o assim diz o Senhor. Não é diferente. E eu vou dizer o quê? Amém. Amém. Porque prova que eu e você, nós estamos no caminho certo. Perseguições de todo tipo. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 387. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados para obrigar as pessoas a violentar a consciência. Esses recursos serão usados contra o leal povo de Deus, que guarda os seus mandamentos. Carta 30 de 1892. Não precisamos nos surpreender com nada que ocorra agora. Não precisamos estranhar nenhuma manifestação de horror. Os que pisam a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 416. Forte essa declaração, né, meu irmão, minha irmã? Muito forte. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecoste.
que está lá no capítulo 2 de Atos. Estudem atentamente o livro de Atos, as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus, em nosso tempo, terá que passar por experiências similares. Sem qualquer apoio terreno. As riquezas acumuladas logo serão inúteis. Quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta, muitos recursos não terão utilidade alguma. Deus requer que façamos agora tudo o que estivermos ao nosso alcance para transmitir a advertência ao mundo. Virá o tempo em que, de nenhum modo, poderemos vender. Logo sairá o decreto contra quem não tem o sinal da besta, proibindo-os de comprar ou vender. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até quando? Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Esses ventos só vão ser soltos depois que os servos de Deus forem selados com o selo do Deus vivo. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 2. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser feita, e então os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 152. Isso foi em 1882. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que serão leais a Deus serão privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar sua lei em obediência a poderes terrestres. Eles serão proibidos de comprar ou vender. O Desejado de Todas as Nações, páginas 121 e 122. Meu irmão, minha irmã, se mantenham firmes na fé. Se mantenham firmes. Após o fechamento da porta da graça, nenhum santo morrerá. Nenhum santo morrerá. Mas todos os dias, meu irmão, minha irmã, todos os dias, mártires, pessoas fiéis ao Senhor estão morrendo. Todos os dias. Mas não é divulgado. Mas todos os dias, santos estão sendo mortos. Satanás diz, olha só o que Satanás diz: pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Meu irmão, não tema se você vai passar fome ou sede. Deus vai nos manter. O pão e a água não vai faltar. Satanás é o pai da mentira. Não se precipitem. Não se precipitem. Confiem no Senhor. Presos por causa de sua fé. Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Para conhecê-lo, página 118. Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas ao ser retirado dos seres humanos o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, acontecerão coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode se tornar muito cruel. O Grande Conflito, página 608. Meu irmão, minha irmã, se eu e você ainda estamos vivos até hoje, são porque os espíritos, que são anjos ministradores, estão cuidando de nós, eles não permitem que os espíritos imundos, que são anjos, que eram anjos, 1/3 desses anjos, ou seja, 33% de milhares e milhares, de milhões e milhões que foram expulsos do céu, eles não nos matarem.
Deus nos protege, meus irmãos. Mas essa proteção vai ser tirada daqueles que desobedecem ao Senhor. O Espírito Santo, quando for retirado da terra, e a palavra de Deus vai perder o seu poder, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é poderosa. Ela transforma as pessoas. Mas quando ele for retirado da terra, não dos santos, o Espírito Santo vai continuar atuando no templo dos santos. Mas ele vai se retirar da terra. E a Bíblia vai virar um livro comum. E as pessoas vão procurar a palavra de Deus e não vão mais entender. Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão, confiando nele, como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus. Nossa alta vocação, página 355. Condenados à morte. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isso poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 420. Isso já está acontecendo, meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas estão morrendo por causa da verdade, que é a palavra de Deus. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 397. Há diante de nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 712. Será exigido das pessoas que rendam obediência a decretos humanos em violação à lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos. Meu irmão, isso é dolorido demais. Lucas 21, 16. E serão até mesmo mortos. Profetas e Reis, página 588. Não teremos a coragem e a fortaleza dos mártires do passado enquanto não chegarmos à posição em que eles se achavam. Se voltassem os dias da perseguição, seria dada graça para despertar todo o vigor e mostrar verdadeiro heroísmo. Nossa alta vocação, página 123. Os discípulos foram revestidos da coragem e fortaleza dos mártires, somente quando essa graça se tornou necessária. O desejado de todas as nações, página 354. Como permanecer firme sob as perseguições? Nós perceberemos que precisamos nos desprender de todas as mãos, exceto a mão de Jesus Cristo. Amigos se mostrarão perigosos e nos trairão. Lembra a advertência de Deus? Maldito o homem que confia no homem. Não confie, meu irmão, nem em mim. Tudo que eu estou lendo aqui, confirme. Pegue seus livros e confirme o que eu estou lendo. Peguem suas Bíblias e confirme o que eu estou passando. Essa é a orientação de Deus, eu não posso ir contra, eu tenho que confirmar com Ele. Parentes enganados pelo inimigo vão achar que estão prestando serviço a Deus, opondo-se a nós e fazendo o máximo esforço para nos colocar em situações difíceis, esperando que neguemos nossa fé. Porém, em meio às trevas e ao perigo, podemos colocar com confiança nossa mão na mão de Cristo. Maranata, página 195. Essas pessoas, esses nossos parentes, não estudam, não examinam, mas eles vão confiar em quem? Nas autoridades, no papado. Por quê? Porque a maioria está fazendo, a maioria está seguindo, e eles vão achar que a verdade está neles e não em nós. Nós que realmente examinamos as Escrituras, que estamos nos esforçando, mas nós seremos os errados e a maioria que está errada serão os certos.
A única maneira pela qual os seres humanos poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. Eles precisam receber a verdade como ela é em Jesus. E somente quando é apresentada dessa maneira a verdade pode suprir as necessidades espirituais. A pregação de Cristo crucificado, Cristo justiça nossa, é o que sacia a fome da alma. Quando firmamos o interesse das pessoas nessa grande verdade central, fé, esperança e coragem chegam ao coração. Por causa de sua fé, muitos serão privados de um lar e de herança nesse mundo. Mas, se entregarem o coração a Cristo, recebendo a mensagem de sua graça e confiando em seu substituto e fiador, o Filho de Deus, ainda poderão se encher de alegria. Amém. A perseguição espalha o povo de Deus. Em vários lugares, ao ser instigada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros, em que não sejam combatidos tão severamente. Deus não requer que seus filhos permaneçam onde, pela atitude de homens ímpios, sua influência perca o efeito e sua vida seja exposta ao perigo. Quando a liberdade e a vida correm em perigo, não é meramente nosso privilégio, mas nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra da vida e onde as oportunidades para pregar a palavra sejam mais favoráveis. Manuscrito, página 26. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada se sairão bem onde quer que estiverem. A perseguição resulta uma unidade entre o povo de Deus. Quando a tempestade da perseguição chegar de fato repentinamente sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor, que é Cristo. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Serão feitos esforços desinteressados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. Como diz a palavra, Deus tem homens e mulheres verdadeiros em outras denominações. E quando eles tiverem, meus irmãos e minhas irmãs, o conhecimento da verdade, eles vão sair. Eles vão sair. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida diante do perigo comum. Cessaria a luta pela supremacia. Não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 401. A evidente intervenção de Deus. De tempos em tempos, o Senhor tem manifestado sua maneira de agir. Ele está atento ao que se passa na terra. E quando ocorre uma crise, ele se manifesta e age para impedir a realização dos planos de Satanás. Muitas vezes tem permitido que questões relacionadas a nações, a famílias e a indivíduos cheguem a uma crise para que a sua intervenção se torne evidente. Muitas vezes ele deixa acontecer, para que as pessoas saibam que quando ele estiver atuando, é uma obra divina e não sorte. Eu tiro, por exemplo, o caso da minha mãe. O caso da minha mãe, que pegou Covid, ela teve tudo quanto foi complicação que poderia ter. Foi entubada, teve 3 paradas respiratórias e os médicos de todas essas diziam que não tinha jeito. Não tinha jeito. Então os médicos ficaram impressionados, porque as 2 vezes Deus colocou a sua mão poderosa sobre a minha mãe. É assim que Deus trabalha. Não é sorte, meu irmão, minha irmã. É atuação divina.
é a atuação do nosso Deus Criador, esse Deus maravilhoso que nos ama. Louvado seja o nome dele, que teve misericórdia da minha mãe. Então ele tem deixado que se conheça o fato de que há um Deus de Israel que ampara e defende o seu povo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Quando a oposição da lei de Jeová for quase universal, quando o seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações de seu povo serão atendidas, pois ele gosta de que seu povo o busque de todo o coração e confie nele, somente ele, como libertador. Durante algum tempo será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permitirá que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final do seu povo se mostrará mais acentuado, mais glorioso e mais completo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 414. A aflição purifica o povo de Deus. Logo haverá perturbações por todo o mundo. Todos devem procurar conhecer a Deus. Estudem, meu irmão, minha irmã, as Escrituras. Estudem. Chamem aqueles que vocês acham que conhecem um pouco mais a palavra, mas não estudem sozinhos. Chamem as pessoas. Façam um grupo de estudo. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus, a sua graça, é infinito. Incessante é seu cuidado por sua herança. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é essencial para a sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará a sua igreja assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições é com o objetivo de fazer seu povo adquirir mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 228. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e nos preparar para o celeiro celestial. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 115. Então, meu irmão, minha irmã, está muito próximo. Vocês estão vendo que o mundo está em confusão. Está em convulsão. O mundo está abalado. Os terremotos, os vulcões entrando em erupção, tsunamis, doenças, coisas que a gente não via. E cada vez vai aparecendo coisas novas, coisas diferentes. E o povo morrendo. E o povo se divertindo. Aqui mesmo, no meu estado, teve uma festa numa cidade aqui próximo, no município. Multidões, tudo reunidos. Não é para a gente fazer isso, mas o povo não está aí. É diversão da carne. Isso tudo está acontecendo conforme nos dias de Noé. O povo não está nem aí, meu irmão, minha irmã. As advertências para as coisas que estão acontecendo. Não estão nem aí. O importante é viver, né? É o prazer da carne. Isso tudo nos afasta de Deus. Fiquem atentos a tudo o que estiver acontecendo. Examinem, meu irmão, minha irmã, as Escrituras. Se esforcem, porque as coisas vão piorar. Não é questão de ser pessimista. Temos que ser realistas. Deus está nos alertando das coisas que estão acontecendo.
que possamos ser obedientes, que possamos nos esforçar para examinar as Escrituras, para não sermos pegos de surpresa. Temos que nos qualificar, permitir que o Espírito Santo habite em nós, faça morada em nós. Os espíritos imundos não precisam de autorização. Entram nas pessoas, fazem as pessoas ficarem doentes, fazem as pessoas ficarem depressivas. E as pessoas acham isso normais. Obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho. No próximo estudo nós vamos ler sobre o capítulo 11 de Eventos Finais, sobre os enganos satânicos nos últimos dias. Deixo com vocês a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Somente Ele, meus irmãos, somente Cristo, somente Ele pode nos salvar. Com Ele nós somos mais que vencedores. Um beijo no seu coração. Deus seja louvado eternamente. Amém.